O super-homem é um imigrante. O super-homem é um alienígena de outro mundo. Na verdade, ele deve ser um imigrante ilegal porque acho que ele não foi oficialmente aprovado pela imigração. Nas décadas anteriores ao super-homem, a América vivenciou sua terceira grande onda de imigração, com 23 milhões de pessoas de todo o mundo tentando fazer uma vida em sua nova terra. Era interessante que esse grande herói era um imigrante de outro mundo e veio para defender a verdade, a justiça e o estilo de vida americano, e não necessariamente o kryptoniano. É a história de como um imigrante não é apenas aceito na sociedade, mas também como retribuiu para isso. O super-homem acabou de resgatar Jimmy Olsen de uma armadilha. No fim dos anos 30, aquela sensação de ser de outro lugar, mandado de outro planeta, de outro país, era o que todas aquelas pessoas em todo o país estavam passando, lutando, superando. E não é só a origem do super-homem, é o DNA do povo americano. O super-homem abordou um cordão mítico que, de alguma forma, também penetrou na América moderna. Essa história mitológica não estava acontecendo em uma época em que as pessoas usavam togas. Essa história mitológica acontecia no aqui e agora. É um pássaro! É um avião! É o super-homem! Em 1939, o super-homem era uma sensação na América. Aonde estavam indo? Falem logo! Um símbolo de esperança para um país lutando contra a depressão. Mas com novos desafios à frente, os ideais do super-homem talvez não fossem o bastante. Com o sucesso do super-homem, um dos editores falou: me traz uma coisa que nem o super-homem, mas não o super-homem. Centenas de personagens foram criados em pouco tempo. A grande maioria deles foram esquecidos em pouco tempo também. E daí o Bob Kane e o Bill Finger se isolaram no canto e criaram o Batman. O Bob Kane chegou com a ideia de um cara com um macacão vermelho e asas de morcego mecânica gigantes. Ele levou para um amigo dele, o Bill Finger, que criou basicamente tudo que a gente conhece quando pensa no Batman. A máscara, as orelhas... As asas mecânicas não vão dar certo porque não colocamos uma capa nele. Se ele vai ser uma criatura da noite, ele precisa aparecer à noite, então temos que mudar esse esquema de cores. O Batman da DC Comics é um super-herói com um lado negro. Uma evolução do gênero que refletia a dura realidade do submundo cada vez maior no país. Os bandidos cruéis indo de um estado para outro, como matilhas de lobos, representam uma invasão armada da América. Quando o Batman surgiu, mais americanos estavam vivendo em cidades grandes. Extremamente amontoados e assolados pela pobreza, centros urbanos como Nova York e Chicago estavam se tornando campos de batalha. A emoção que predomina em todo o país é o medo. Onde gangsters e criminosos violentos governavam as ruas. Nesses centros urbanos, havia um tipo totalmente diferente de crime acontecendo que precisava de um novo super-herói. E daí surgiu a ideia do Batman. Ele é um justiceiro, tem sua própria noção de certo e errado. Mas acho que a maioria das pessoas concordava com o código de justiça do Batman mais do que com o código de justiça do governo. A história de origem do personagem está ligada aos maiores medos urbanos. A história de origem do Batman é até hoje a que menos mudou entre todos os super-heróis antigos. O Batman é o Bruce Wayne. E ele é um milionário que, quando criança, viu os pais serem assassinados na sua frente. O que define esse personagem é o juramento que ele fez. E eu juro pelos espíritos dos meus pais que eu passarei o resto da vida caçando todos os criminosos. E ele se dedicou à ideia de que o que aconteceu com ele quando criança nunca mais aconteceria com ninguém. A maioria de nós teve um trauma significativo em nossas vidas. Então entendemos o que é achar um propósito em uma adversidade.